Acharam aí? Primeira carta de João, está lá perto de Apocalipse. Capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e 2. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha que coisa linda. O veremos como Ele é. A palavra irmão, um substantivo masculino, que segundo o pai de todos, o Aurélio, diz assim, significa aquele a quem, em relação a outro, é filho do mesmo pai ou da mesma mãe, ou uma pessoa a quem se liga para um fim comum, ou ajuda mútua, ou a quem se considera unido por sentimentos de fraternidade universal. É interessante que Provérbios 18, 24 vai dizer que há amigos mais chegados do que o irmão. Há um amigo mais chegado do que o irmão. Isso é interessante porque nós vamos ver a importância desse termo. Há um peso. A gente sabe que há famílias onde irmãos não se dão bem. Há famílias onde o filho foi abandonado quando criança, ou o filho foi abandonado pelos pais, ou o filho abandonou os pais. A gente sabe disso tudo. Mas, por via de regra, vamos trabalhar o termo numa visão adequada, uma visão bíblica, no projeto inicial do Senhor. Então, nós fomos criados e chamados para nos conhecermos. Um irmão é íntimo do outro. Já perceberam isso? É difícil. Lá em casa, por exemplo, são três irmãos. De vez em quando tem uns BOzinhos lá, mas vira e mexe, um sabe o segredo do outro. Aliás, eles até às vezes tentam esconder da Renata. De mim é fácil esconder, mas da Renata, ninguém esconde nada. Ninguém consegue esconder nada da Renata. Mas assim, há uma intimidade. Então, ser irmão denota intimidade, relacionamento. E na igreja, geralmente, a gente chama todo mundo de irmão. E hoje nós vamos tentar também desmistificar um pouquinho a questão de chamar o irmão de irmão, mas sem saber que o cara é meu irmão, sem saber quem é o meu irmão. É muito fácil eu virar para o cara que eu não conheço e falar: ô irmão, glória a Deus. Mas se nós pertencemos à família do Senhor, a gente tem que chamar de irmão quem realmente é irmão. Gabriel Hoffman, todo mundo chama ele de Hoffman. Eu fui procurar saber isso, eu descobri que é Gabriel Hoffman. Então, é meu irmão Gabriel Hoffman. Mas tem que chamar de Hoffman. Não é Gabriel, é Gustavo? É isso aí. Gabriel Hoffman, Gabriel. A Pitu, todo mundo conhece como Pitu. A irmã Pitu, mas o nome dela é Sueli Cristina, da Cruz. Não é Pimentel, eu sei, calma. Eu sei. Você vê, olha aí a intimidade, não é? Então, assim, somos uma família. Claro, nós sabemos que nem todos vamos ter tanta intimidade, nem todos vamos ter tanta afinidade. Mas o que nós não podemos ser na igreja, na família de Cristo, na família que abraça, nós não podemos ser invisíveis. Porque aqui na terra Deus ainda não tem filhos invisíveis, todos nós nos vemos, não é isso? Então nós precisamos valorizar isso daí, o fato de sermos irmãos. Então é importante nós entendermos isso, é importante nós nos conhecermos, é importante nós nos preocuparmos uns com os outros, é importante nós ajudarmos uns aos outros. Olha que coisa linda que está acontecendo. A gente passa dificuldade junto, a gente chora junto, mas quando as bênçãos chegam, a gente celebra junto. Olha que coisa linda. Isso é ser uma família em Cristo, uma família ou a família de Cristo. Nós vivemos aí nos últimos dias o aluguel da nossa casa nova, olha que coisa linda. Aí aconteceu tudo aí a semana passada, então a gente se alegrou junto. A semana passada nós choramos juntos, mas juntos também arregaçamos a manga e fomos juntos resolver os problemas. O que precisa? Vamos fazer. A gente chegou aqui para limpar a igreja, então vamos limpar. Aconteceu aí que quebrado tudo, tem vidro no chão, tem não sei o que no chão, vamos limpar e vamos lá. Os irmãos carpiram, as irmãs carpiram, depois fomos lá, limpou e tal. O prédio está limpo, está tudo maravilhoso ali, pronto para entrar fios novos, lâmpadas novas, gente nova, gente bonita. Aquele prédio vai ficar tão lindo, porque é para receber uma família linda,
Olha para você como você é lindo. Alguém já chamou vocês de lindo hoje? Eu vou dizer, vocês são lindos, porque vocês são filhos de Deus, a imagem do Senhor. Olha para o lado e fala, que pessoa linda você é. Pode, aproveita aí. Larissa, chama o seu marido de lindo. Pode chamar. É isso. Nós somos assim. Lindo. Fala para Rosana. Rosana, você é linda. Elô, linda. Todos vocês são lindos. Valdir, você é lindo, Valdir. Até você é lindo. Uma vez falaram isso para mim, até você é lindo. Eu falei, poxa vida. Valdir, você é lindo, Valdir. Claro, né? Cachorro quente na faixa, essas coisas, tudo. Você sabe disso tudo, que a gente faz qualquer negócio, né? Glória a Deus. Mas é isso, cabe a nós, então, irmãos, cuidarmos uns dos outros. Zelarmos uns pelos outros. Isso é ser família. Nós precisamos entender tudo isso daí. Então, é certo que nós vamos caminhar cada vez mais para isso. Então, a partir do sangue de Jesus Cristo, através dele, o nosso irmão mais velho, a Bíblia fala que Jesus é o nosso irmão, né, o primogênito. Então, assim, através dele, nós entramos na família de Cristo. Então, hoje nós somos todos feitos filhos de Deus, ou seja, filhos do mesmo Pai. Fazemos parte da mesma família, da família eterna. Logo, vocês vão ter que me aturar aqui. E aí quem está reclamando muito, dançou, porque vai ter que me aturar aqui e lá na eternidade, porque nós fazemos parte da mesma família. Uau, como eu sou privilegiado. Eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte desta família. E é com esta família que eu quero terminar os meus dias aqui na terra, para que juntos cheguemos lá no céu. Não sei se eu vou para frente de vocês, ou quem for primeiro, me espera que eu estou chegando lá também. Nós vamos chegar lá, juntos, para vivermos em eternidade, na eternidade, em família. Tá certo? Primeiro ponto, fomos amados por Deus. Nós pertencemos a uma família, por quê? Porque primeiramente nós fomos amados por Deus. Dificilmente um pai não ama o filho. Infelizmente, nos últimos anos nós temos visto algumas exceções, mas como eu disse, via de regra, vamos trabalhar aqui a essência bíblica. Então, biblicamente, um pai, uma mãe ama o seu filho. E nós vamos ver que, ultimamente, existem filhos também abandonando seus pais. E na igreja é a mesma coisa. Existem irmãos abandonando as suas famílias de fé. Que horror, que coisa triste, desagradável, né? Os chamados desigrejados. É uma palavra que entrou em moda, né? Os desigrejados. Aí tem os desfamiliarizados, os desprezados. Tem até os desinformados, não tem isso? Não tem os desempregados? Tem essa galera toda aí, os desajustados, olha só, que coisa. Mas existem pessoas que têm prazer em estar se isolando. Mas nós não fomos feitos para nos isolarmos. Nós fomos feitos para vivermos em famílias, em unidade. E muitas vezes essas pessoas que estão desigrejadas, desinformadas, diz isso, diz aquilo, desfamiliarizadas, é porque não conhecem verdadeiramente o amor de Deus. Se nós perguntarmos aí pelo mundo afora, todos vão responder que conhecem a Deus. Todos vão dizer assim, não, eu conheço, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Mas olha o que diz lá em 1 João, na página seguinte, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Note aqui o verbo conhecer. O verbo conhecer no grego é o kinoskos, e ele tem a ideia de experimentar. Sabe aquela coisa de você falar, quando uma mãe fala para a criança assim, chupa uma laranja, que é bom, que é gostoso. A criança nunca chupou, ela vai falar assim, eu não gosto não. Por que ela não gosta? Porque ela nunca experimentou uma laranja gostosa, lima, aquela geladinha, docinha, num calor. Aquilo ali é fantástico. Tipo uma laranja gelada. Então o que acontece? Aqui o verbo está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, é neste sentido. Não é conhecer como a gente conhece o presidente da República, como a gente conhece, sei lá, o vizinho lá da porta. Não. Eu conheço porque eu experimentei Deus. Eu conheço porque eu me relaciono com Ele. É este o amor que o apóstolo João está dizendo aqui. Então, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus se relaciona
com Deus. Aquele que não ama não se relaciona com Deus. Aquele que não experimenta a Deus não pode amar outro. Aquele que não vive nesta experiência diária, esse ato contínuo, não vai poder amar o mundo, ou amar o ímpio, ou amar aquele que roubou o nosso fio, ou amar aquele que pisou no nosso pé, que bateu no nosso carro, que roubou a nossa carteira. A gente não vai amar essas pessoas, não vamos amar o perdido, porque nós não conhecemos de fato o nosso Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós vamos amar o perdido e nós vamos querer anunciar o Evangelho a todos quantos a passarem na nossa frente. É isso que o apóstolo está falando, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos experimentar esse amor verdadeiramente. Nós precisamos experimentar esse amor por quê? Porque primeiro nós recebemos. Deus nos amou primeiro, Ele veio até nós, não é? Então nós precisamos receber este amor para poder dar este amor. Muitas vezes nós não damos porque nós não temos. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos, tá certo? Então, nós precisamos viver o amor de Deus, porque nós conhecemos a Deus. E se nós não estamos vivendo verdadeiramente esse amor, nós precisamos buscar aprimorar o nosso conhecimento de Deus. Uma outra coisa importante, o capítulo 3 começa, né? Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Aqui, a ideia deste verbo vede, né? O imperativo vede, João está conclamando aos seus leitores, João está conclamando à igreja, João está conclamando a todos, para que vejam o tamanho do amor de Deus, que é imensurável. Aqui a ideia é de espanto, é uma coisa assim que não dá para explicar, é inexplicável, é uma coisa assim sobrenatural esse amor. Então, é algo que nós não vamos conseguir explicar se nós não experimentarmos, não tem jeito. João não diz, o Pai nos ama. Observe isso. Ele não diz que o Pai nos ama, porque se ele dissesse que o Pai nos ama, que é fato, o Pai nos ama, mas o fato do Pai nos amar, isso é uma situação, é verdade, é um ato. Deus nos ama, o Pai nos ama. Mas aqui João está dizendo assim, ó, vede, olhem, se espantem com isso, vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Isso quer dizer o quê? Uma ação, não uma situação, mas uma ação e uma extensão do amor de Deus. Ele tem nos dado o direito de sermos filhos de Deus. Olha que grande amor Ele nos concedeu. Isso nos leva ao segundo ponto, que é a adoção. Nós fomos adotados por Deus através desse grande amor que nós temos que mostrar ao mundo. Olha que interessante, o que te deixa mais honrado nessa vida? Já pararam para pensar? Às vezes nós nos honramos por sermos o melhor filho da mãe ou do pai, né? Por sermos o melhor funcionário, o melhor sobrinho, né? Nós nos honramos com pouquíssimas coisas, mas nós precisamos analisar agora uma coisa, que isso deveria nos trazer honra, porque é um privilégio muito grande. Pensem em Deus, um ser infinito, um ser amoroso. Ele nos deu o direito de sermos filhos dele. Olha a responsabilidade disso e o entendimento disso como é grande. Ele, lá na sua infinita graça, pela sua bondade eterna, sublime, Ele nos resgata através do sangue de Jesus Cristo e nos faz filhos dele mesmo. Que coisa linda. É interessante que a ideia da adoção era bem conhecida no Império Romano. Por lei, a pessoa que era adotada, ela perdia os direitos da família antiga. Então, automaticamente, foi adotado por uma nova família e esquece o passado. As coisas, e Paulo vai dizer isso, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, fomos adotados. Então, assim, o seu velho sobrenome, até as suas dívidas, são quitadas, são esquecidas, são abandonadas. Tudo aquilo que você era, você já não é mais. Agora é tudo novo, eis que tudo se fez novo. Agora você faz parte da sua nova família, com deveres e direitos, com todos os direitos de filho, mas também com as suas obrigações e com os seus deveres também de filho. Isto no sentido legal. O filho adotado torna-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai, da sua nova família.
Então, nós vamos ver que o filho adotado era considerado uma nova pessoa. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filho do novo pai. Isso então quer dizer que se fomos adotados, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A adoção nos torna filhos. Adotados por Deus em Cristo, somos feitos filhos de Deus. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, também somos herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Douglas Moo, no seu comentário, ele diz assim, que talvez Paulo quisesse dizer que os crentes herdam o que Deus prometeu. Mas o mais provável é que ele queira dizer que nós herdamos o próprio Deus. Nós herdamos Deus na nossa vida. Olha que coisa interessante isto. Nós somos, por direito, filhos de Deus, porque herdamos de Deus. Ao sermos conformados a Cristo, Romanos 8,29 vai dizer que os crentes podem participar da glória de Deus. Olha que coisa linda. Os cristãos herdam as bênçãos do reino de Deus somente por meio de e em Cristo. Não há outro caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém é filho se não for por Jesus. Observe lá Romanos 8,14, que diz, né, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo aqui ele está empregando no grego a palavra huios, para filhos. E aqui essa ideia de huios é no sentido legal, como eu acabei de mencionar. Todos os direitos ali e tal, no sentido muito da analogia da adoção, né, no sentido legal. Só que aqui em 1 João 3, o apóstolo João ele está usando o verbo tecna, como filho nascido de, não aquele que foi tornado legalmente. Olha que coisa interessante isso. Isso quer dizer que o João está usando aqui, quando ele está falando, vede que grande amor o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, ele está querendo dizer que agora nós nascemos de Deus. Olha que coisa interessante, que coisa linda isso. Você nasceu de Deus. Aquele que passou por Jesus, aquele que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós aqui, nasce novamente. O termo poderia ser usado também como crianças nascidas de Deus. Uau! Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós nascemos de novo, somos regenerados, somos o povo de Deus, somos os filhos de Deus. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Ele nos fez nascer de novo, nos fez pertencer a uma nova família, uma nova pessoa, restaurada, regenerada, transformada, e acima de tudo, Ele me fez pertencer a uma família onde eu sou amado. Ninguém na família de Deus vai poder dizer assim, ninguém me ama, porque na pior das hipóteses, Deus nos ama. Devemos nos apropriar então dessa filiação. Nós devemos entender que isto não é um título. Não é um título ser filho de Deus, é um fato. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Outra coisa, somos uma família. O grande amor de Deus pode ser visto no fato de termos nos adotado como filho. Ele nos deu uma família. O pecado rompeu os nossos relacionamentos. O pecado destruiu a família. O pecado destruiu todos os planos e os projetos de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo restaurou tudo isso. Os planos do Senhor jamais foram frustrados por causa do pecado. Porque o sangue de Jesus, ele vem e reúne tudo novamente. É Jesus que traz de volta e forma esta grande família a partir disso. Então, a partir do nosso relacionamento com Deus, nós temos também uma conexão com a nossa família de fé, com a igreja. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós crescemos, é aqui que nós adoramos e aqui proclamamos juntos o Evangelho de Jesus, a graça de Jesus. Toda família deve ter uma casa, toda família deve ter um lar para pertencer, não importa o tamanho e não importa o lugar. A nossa igreja deve ser uma casa com as qualidades de um lar. Por quê? Vocês sabem a diferença de uma casa para um lar?
A casa é um lugar onde a gente volta. A gente volta lá para comer, para beber, para dormir. A gente precisa disso, né? A gente volta. Tem uns que às vezes até enrola, não, eu vou trabalhar, vou ficar até meia-noite trabalhando, porque eu não quero nem voltar para casa. Vou ficar embaçando aqui na rua, fazer hora extra e vou arrumar 3 empregos, porque não é assim? Agora o lar é aquilo que você não vê a hora de voltar. Eu quero estar lá no meu aconchego, eu quero ser acolhido, eu quero chegar lá e poder dar um abraço na minha esposa, no meu marido, ver os meus filhos, pular em cima dele, sabe, poder ficar à vontade com ele. Eu desejo estar no meu lar. Assim deve ser a igreja, a família de Deus. Nós precisamos ser uma casa para a gente poder voltar e estar juntos, sim. Mas a característica dessa casa deve ser um lar. Eu quero estar lá, eu desejo estar lá, eu gosto de estar lá. Irmãos, eu já falei isso um monte de vezes e vou falar de novo. Eu amo estar aqui com vocês, eu não vejo a hora de estar aqui com vocês. Eu quero estar com vocês. É isso. Eu amo estar no meu lar, e a casa do Senhor com os meus irmãos é o meu lar. A nossa família espiritual tem que ser o nosso lar. A igreja, ela é essencial em sua mensagem, em seu serviço ministerial, além da sua estrutura, e pode ser também uma extensão do que fazemos nas nossas casas, do que fazemos no nosso lar. Aqui nós servimos, aqui nós nos amamos, aqui às vezes a gente um irrita o outro, não é isso? A gente toma cafezinho, olha que maravilha isso. A gente almoça de vez em quando, olha que coisa boa. Nós pertencemos a este lar, nós pertencemos a esta família. A igreja é assim, é um lugar de comunhão, de adoração, de integração, de celebração, de crescimento, às vezes de choro, mas de celebração, de alegria. O povo de Deus chora muito pouco, e graças a Deus por isso. A gente passa na prova, a gente sofre pra caramba, mas a gente celebra muito mais, não é isso? Vai no velório de crente, até lá a gente está celebrando, porque é assim, a gente sofre, mas a gente vai passando pela prova dando glória a Deus, aleluia. Nós somos uma igreja, somos uma família espiritual, imperfeita como a família biológica, porque o problema do ser humano está no pecado. Todas as famílias biológicas, e todas as igrejas são afetadas pelo pecado, mas Jesus morreu por nós, pela sua igreja, a fim de purificá-la. Nós somos purificados, a igreja é purificada, cada membro da igreja, porque nós fazemos parte de um corpo maior. Então ame, ore e sirva a sua família de fé. Não se esqueça que você é a igreja, você é a família, você pertence. Nós somos a família do Senhor. A igreja não é um lugar que diz sim para as vontades individuais dos membros da família. Justamente, olha que interessante, justamente por ser uma igreja saudável, nós não vamos fazer jamais a vontade individual de todo mundo, mas nós vamos fazer a vontade da família como um todo. Nós precisamos fazer a vontade de todos, porque a igreja é nossa, é da família. Nós vamos dizer sim para as necessidades. O membro que pensa no todo e na grandeza do chamado entende que cada um se adapta ao acolhimento geral e não espera que todos se adaptem a eles. Nós vamos fazer o que for melhor para a família, para o reino. E assim nós vamos celebrar que ser parte da família de Jesus, e assim celebraremos ser parte da família de Jesus por meio da nossa igreja local. O pastor Carlito Paz, no seu livro Igreja e Família, ele diz assim, Deus criou e estabeleceu a família biológica como a base da sociedade, e também a sua igreja para cumprir os seus eternos propósitos do mundo, mediante a sua palavra e o seu espírito. A igreja e a família une estes dois fundamentos de família biológica e espiritual para, de forma saudável, cumprir o grande mandamento e a grande comissão. Vamos unir as nossas forças para cumprir aquilo que fomos chamados a fazer. A igreja, ela é saudável e perfeita, porém formado de pessoas imperfeitas, porque quem nos aperfeiçoa é Jesus Cristo, e nele nós somos aperfeiçoados de tempos em tempos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo lá no comecinho, eu falei, que muitas vezes nós chamamos um ao outro de irmão, porque muitas vezes a gente nem sabe quem é a pessoa que está do nosso lado, Mas a nossa filiação, eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem, que a nossa filiação em Deus não permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, a partir de agora eu sugiro, se você tem alguém aqui
Neste grupo que você ainda não conhece, você vai ter a oportunidade no final do culto, pagar um cafezinho para ele lá embaixo, para se conhecerem. Isso é importante, porque o culto não termina aqui. Após a bênção, ele continua lá embaixo. E na hora que a gente vai todo mundo embora, continua na nossa casa, continua no trânsito, continua no trabalho, o culto continua aonde nós estivermos. Eu quero lembrar aqui de como é gostoso vivermos em família. E a nossa igreja promove muito isso. Os nossos cultos, como eu disse, todos os nossos cultos, a gente faz uma primeira parte aqui e a segunda parte lá embaixo. É o culto de quarta-feira, o culto de sábado, o culto de mulheres, o culto dos homens, né, tem sacrifício, o culto dos homens agora tem sacrifício, né, que as mulheres aprenderam a fazer muito bem, não é isso? Então tem o sacrifício, é uma bênção os cultos dos homens, os cultos da mulher, tudo tem as duas partes, tem a parte aqui, onde a gente canta, a gente adora, a gente ouve a palavra, a gente celebra, e tem lá embaixo a comunhão, lá é culto. A igreja está já há alguns meses, nós temos desenvolvido uma ferramenta importantíssima na nossa igreja, que são os grupos de convívio. Como tem sido bom, como eu tenho visto as pessoas que participam dos grupos de convívio crescendo em comunhão, crescendo na palavra, no conhecimento, orando. A propósito, esta semana nós vamos começar a estudar nos grupos de convívio as 20 doutrinas fundamentais da fé cristã. Venha participar de um grupo de convívio. Mas não tem nenhum grupo de convívio perto da minha casa. Abra um grupo de convívio na sua casa e vamos estudar a Bíblia. Esta semana nós vamos falar sobre o que é a Bíblia. Depois nós vamos falar sobre eleição, nós vamos falar sobre trindade, sobre conversão. Olha só, nós não temos escola bíblica dominical, né? Então assim, é no grupo de convívio que nós vamos estudar a Bíblia e aprender mais do Senhor e ainda vivermos em comunhão. Igreja, quem não participa de um grupo de convívio está perdendo tempo, está deixando de conhecer a palavra de Deus, está deixando de conhecer a sua família de fé. Nós temos desenvolvido isso. Ontem, o Ideia na Rede foi lá na casa da Redimara, em Santo André. Alguém sabe onde que é Santo André? É longe para dedéu, é muito longe, mas todo final de semana eles estão aqui. Isto é pertencer, isto é saber que faz parte da família de Deus. E ontem nós fomos para lá, os jovens foram para lá, aí o Rede Mais Mais Plus também foi junto, tinha feijoada. Vocês acham que o André ia perder essa? De jeito nenhum. Ainda levei o pote, eu levei o sorvete, né, estrategicamente. Cheguei lá na Neuzinha e falei: Neuzinha, eu estou trazendo o pote de sorvete. O povo vai comer todo esse sorvete e o que vai acontecer? Eu vou trazer esse pote cheio de feijoada. Nossa feijoada está garantida, irmão João, essa semana. Vou levar o micro-ondas para esquentar lá para a gente comer. Olha aí como Deus é maravilhoso, é lindo. Jesus é lindo. Isto é viver em família, isto é comunhão. E foi gostoso porque os jovens lá adoraram ao Senhor, trocaram várias ideias sobre o tema lá discutido. Depois oramos pela residência nova que o Senhor deu para a Redimara. Celebramos a conquista da Redimara e do Leandro, da Neuzinho, do seu Luiz, do Eric. Ficamos lá em comunhão um tempão. Gostoso, saímos de lá, acho que já era 11 horas da noite, né? Um tempo gostoso, maravilhoso. E foi tão gostoso que aí ela é líder do acesso, né, dos adolescentes. Aí os adolescentes que foram lá falaram: vou embora nada. Ficaram lá bagunçando, que a gente chegou em casa meia-noite, eles estavam brincando de quê? Fazendo skincare, mandam as fotos com as caras cheias de coisas assim. Eu falei: a Redimara não vai dormir hoje. Então é isso, isto é família, isto é viver em família, isso é se agradar, é querer estar junto. Como eu disse, numa família ninguém é invisível e nem pode ser. Nós precisamos entender que como família de Deus, nós precisamos valorizar e amar aquilo que Deus valoriza e aquilo que Deus ama. Deus ama e valoriza pessoas. Nós precisamos amar e valorizar pessoas. Se cada um de nós somos importantes para Deus ao ponto dele entregar Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós, significa que devemos amar, cuidar, conhecer um ao outro, como cuidamos e conhecemos a nós mesmos ou os da nossa casa, o nosso núcleo imediato, não é isso? A identidade desta igreja tem sido essa, e eu acho isso muito importante. Nós não podemos perder esta identidade, nós não podemos perder esta essência, de chegarmos aqui e acolhermos a todos, independente de raça, cor, condição financeira, todos, porque Deus ama e valoriza
Todas as pessoas nós precisamos fazer o mesmo. Juntos nos reunimos na igreja para adorarmos ao Senhor. E tudo isso em consequência daquilo que vivemos no dia a dia, lá nos nossos lares. A comunhão sempre esteve nos planos de Deus. A família sempre esteve nos planos de Deus. Todos nós juntos sempre estivemos nos planos de Deus. Você faz parte, você pertence. Somos uma família, a família de Cristo, a família em Cristo. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar por você.